A Lei do Amor é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e exibida de 3 de outubro de 2016 a 31 de março de 2017, em 155 capítulos. Substituiu o Velho Chico e foi substituída por A Força do Querer, sendo a 11ª novela das 9 exibida pela emissora. Escrita por Maria Adelaide Amaral e Vicente Villari com a colaboração de Álvaro Ramos, Juliano Righetto, Letícia Me, Marta Nering, Paola Prestes e Rodrigo Amaral, teve a direção de Oscar Francisco, André Barros, Giovanna Maslini e Natália Varta. A direção geral foi de Natália Grimberg e Denise Saraceni, também diretora artística. Contou com a participação de Cláudia Abreu, Reinaldo Gianecchini, Vera Holtz, José Maier, Tarcísio Meira, Alice Wegman, Humberto Carrão e Isabela Santoni. A história se inicia em 1995 na fictícia cidade de São Dimas, localizada na região metropolitana de São Paulo, sendo esta um retrato típico da sociedade e da política brasileira. Uma cidade de médio porte, que possui como principal fonte de renda uma fábrica de tecelagem chefiada pelo poderoso empresário Fausto Leitão, Tarcísio Meira, e sua esposa Magnólia, Vera Holtz, a quem a população da cidade possui verdadeira veneração. O que a maioria das pessoas da cidade não sabe é que Mag, como é conhecida, por trás da falsa ternura que todos costumam ver, esconde sua verdadeira natureza, arrogante, fútil, autoritária e prepotente, sempre com sede de poder e sem nenhum escrúpulo, usando de vários artifícios para conseguir o que quer sem se importar com quem está à sua volta, tentando usar como justificativa que tudo o que faz é para manter sua família unida. Fausto é casado com Mag há anos e possui 2 filhos biológicos, o ambicioso Hércules, João Vitor Silva, e a otimista Vitória, Sofia Abraão, porém Fausto teve seu primeiro filho do primeiro casamento, o honesto Pedro, Chase Wade, que não mantém uma relação amigável com sua madrasta. Em paralelo, Isabelle Drummond, é uma moça de origem muito humilde, que mora em uma palafita com sua mãe Cândida, Denise Fraga, portadora de leucemia em estágio terminal, e seu pai alcoólatra Jorge, Daniel Ribeiro, que está desempregado. Porém, em um ato de desespero de conseguir dinheiro para o tratamento da esposa, Jorge decide assaltar a fábrica de tecelagem, na qual era empregado, sendo denunciado e preso. Na prisão ocorre uma rebelião e Jorge é morto, e algum tempo depois, Cândida também morre da doença por falta de um tratamento adequado. Esses acontecimentos deixam Elo muito amargurada, o que a faz querer colocar Fausto atrás das grades e jura vingança contra a família. Porém, ela não imaginava que pudesse se apaixonar por Pedro, filho de Fausto, e ambos ficam apaixonados e começam a namorar. Mas eles não poderiam imaginar que uma armação de Mag os separaria, pois esta vê em Elo a possível ruína da família, alegando que ela estaria usando Pedro para se vingar. Então, arma um plano com Fausto, que a princípio hesita e depois cede às chantagens que Mag iria fazer e põe o plano em prática. Eles contratam Susana, Gabriela Duarte, fingindo ser uma secretária da família, para dopar Pedro sem que ele perceba, coloca-o na cama e se deita do lado dele, de modo que ele flagrasse os dois na cama e pensasse que ali ocorrera algo, coisa que nunca existiu de fato. A partir desse mal-entendido, os dois terminam. Fausto cresceu como empresário às custas de muitas falcatruas cometidas por ele e Mag, e através de alianças com líderes políticos e religiosos locais, entre eles o senador César Venturini, Otávio Augusto. Paralelamente, Ciro, Maurício Distri, termina seu longo relacionamento com Yara,
Bruna Moleiro, e começa a namorar Vitória apenas por ambição e interesse financeiro, apoiando seu sogro em suas atitudes para se manter no poder e não sentindo carinho e amor pela noiva, enquanto Hércules e sua namorada Carmen, Bianca Salgueiro, criam seus 3 filhos pequenos. Com sua separação com Elo e seu desentendimento com a família por não apoiar o casamento de Ciro e Vitória, Pedro resolve viajar para Londres para cursar nível superior em arquitetura. Elo, por sua vez, se apaixona e se casa com o ambicioso Tião Bezerra, Tiago Martins, um jovem que recentemente se tornara empresário da construção civil da cidade. 20 anos se passam, e São Dimas torna-se uma cidade totalmente dominada pela política, onde o progresso parece valer mais que o bem-estar dos cidadãos, empreendimentos industriais que lançam poluentes nos rios, crescimento vertical por conta da alta especulação imobiliária e cada vez mais igrejas evangélicas se instalam na cidade. Fausto está vivendo uma crise conjugal e torna-se um homem amargurado com os rumos que sua vida tomou durante todo esse tempo, e decide abandonar tudo para viver uma vida tranquila com Susana, Regina Duarte, com quem passou a manter um caso. Mas isto não será nada fácil. A família de Fausto não vê com bons olhos a administração do atual prefeito da cidade, pois existe aí uma inimizade política com direito a calúnias contra o atual administrador da cidade, e lança a candidatura de Fausto à prefeitura, através de escusas alianças políticas. Susana descobre toda a verdade sobre sua campanha e decide mostrar a Fausto na festa de seu aniversário, e ambos decidem largar a cidade de São Dimas para contarem tudo ao Ministério Público e viverem juntos. Antes, Fausto conta a Pedro, Reinaldo Gianecchini, que retornou para a cidade, toda a verdade sobre a armação que ele e Mag fizeram para separá-lo de Elo, Cláudia Abreu. Porém, Mag descobre tudo e diz mais uma vez que será capaz de qualquer coisa para manter sua família unida. Fausto e Susana, na hora em que decidem viajar, sofrem um atentado que causa a morte de Susana e deixa Fausto gravemente ferido. Os responsáveis pelo atentado roubam os documentos originais, sendo os principais suspeitos Mag e Augusto, Ricardo Tosi, o prefeito da cidade. Elo torna-se uma empresária de sucesso e proprietária de uma galeria de artes, porém está vivendo uma crise no casamento com Tião, José Maier, que passa a dar mais atenção ao trabalho do que à família, que constantemente trai-lo em muitas de suas viagens de negócios. Eles tiveram 2 filhos, a recém-curada de leucemia Letícia, Isabela Santoni, uma jovem incompetente e mimada, e o estudante bondoso Eduardo, Mateus Fagundes, este que mantém uma relação conturbada com o pai, que sempre demonstrou preferência pela irmã. Mas a chegada de Pedro mexe com o coração de Elo mais uma vez, e ambos decidem reviver a antiga história depois de saberem toda a verdade. Tião também esconde de todo seu rancor por Mag, mulher que já amou em sua juventude e que, além de ter mandado derrubar o barraco que ele e seu pai construíram quando ainda eram pobres, acabando por matá-lo de desgosto, ainda o mutilou, deixando uma cicatriz no peito que persiste até os dias atuais. Todos estes acontecimentos fazem de Tião um homem duro, que irá planejar a qualquer custo, se utilizando de meios lícitos e ilícitos como ele mesmo diz, para levar Mag à ruína. Ao longo da novela, Tião se revela um verdadeiro mau caráter de natureza psicopata, capaz de atrocidades e atitudes suspeitas para conseguir o que quer, sem se importar com quem está à sua volta. Ciro, Tiago Lacerda, se cansa de seu casamento e começa a maltratar a esposa Vitória, Camila Morgado, fazendo com que ela perdesse 2 filhos dentro do casamento.
Por conta da falta de carinho da mãe e do marido, Vitória deixou de ser uma mulher feliz e independente para se tornar muito sensível, insegura, imatura e dependente do carinho dos outros, chegando muitas vezes a enlouquecer. Grávida do terceiro bebê, e depois de muito sofrimento, deixa o lar familiar e o marido para viver com Augusto, que é também seu antigo amor do passado, a quem nunca esqueceu. Porém, a esposa de Augusto, Beth, Regiane Alves, retorna para São Dimas após morar no exterior devido às crises conjugais no casamento, sendo contratada por Mag para separar os dois. Entretanto, o plano acaba não adiantando quando Beth se apaixona por Ciro, sem saber que este mantém um caso com Mag, tal caso de muitos anos antes dela chegar à cidade, enganando toda a família e vivendo às custas do patrimônio de Fausto e as falcatruas de ambos dentro da tecelagem. Vitória descobre o romance entre Ciro e Beth e conta tudo à sua controladora mãe Mag, que passa a chantagear Beth para que Beth saia da cidade e não volte mais a se encontrar com Ciro. Esta hesita no começo, mas depois aceita. Todavia, numa das ligações de Ciro, Beth volta para vê-lo e descobre o caso dele e Mag e ameaça revelar tudo, conseguindo provas contundentes para tal finalidade. Mag acaba por tramar uma armadilha para Beth, a obrigando a se livrar das provas e terminando por matá-la. Pedro e sua sobrinha Ana Luísa, Bianca Miller, são os únicos que sabem não só do caso entre Ciro e Mag além de Beth, como também de boa parte das falcatruas cometida pela matriarca da família e tentam espionar as atividades dela constantemente. Hércules, Danilo Grangueia, por sua vez, havia se separado no passado com Carmen, porém a mesma desapareceu e ninguém mais sabe de seu paradeiro. Atualmente, está casado com a ex-garota de programa Luciane, Grazi Massafera, uma mulher exuberante que passa a usufruir de uma vida luxuosa. Hércules está tentando entrar para a política de São Dimas através de alianças políticas com o senador Venturini, contando com a ajuda de sua esposa, o que rende situações cômicas. Luciane tem um jeito todo espontâneo e até espevitado de ser, e assim como Pedro, é contra os mandos e desmandos de Mag na família e na cidade. Hércules é pai de Tiago, Humberto Martins, executivo da empresa do avô e noivo de Letícia Camila, Bruna Amo, jovem mimada que inicia um relacionamento com Robinson e Ana Luísa, estudante de cinema que sonha em ser cineasta. A trama ainda apresenta outras histórias paralelas, como Zusa, Ana Rosa, dona de uma pensão e melhor amiga de Pedro, que foi sua babá na infância. Ela é mãe do médico Bruno, Armando Babaioff, que teve seus estudos completos, inclusive doutorado nos Estados Unidos, patrocinados por Mag, a quem é muito grato. Milady, Heloísa Perissé, é uma divertida vidente que tenta ajudar a todos com suas previsões, enquanto rende situações cômicas com o namorado Jader, Érico Brás, e os filhos Gledson e Robinson. A frentista bem-humorada Salete, Cláudia Raia, é dona de um posto de gasolina bastante frequentado na cidade, e é mãe adotiva da disc jockey Flávia, Maria Flor, e da biológica Jéssica, Marcela Rica, moça ambiciosa que só pensar em se dar bem na vida. Hélio, João Campos, é um jornalista que passa a investigar o assassinato de sua tia Susana e na ligação que leva a Mag, e se envolve amorosamente com Ana Luísa, neta de sua maior inimiga. Antônio, Pierre Baitelli, é filho do advogado Olavo, Tato Gabus Mendes, e da ex-modelo Gigi, Mila Moreira, que começa como namorado de Jéssica, mas após a infidelidade desta, passa a se envolver rapidamente com Ruth Raquel, Titina Medeiros, irmã de Milady.
Yara, Emanuele Araújo, agora braço direito de Elo, agora está casada com Misael, Tuca Andrada, empregado da fábrica de Fausto, e são pais de Rita, Juninho e Aline, Ariane Botelho, esta uma jovem rebelde que se torna garota de programa. Isabela, Alice Wegman, é uma inocente garçonete que se apaixona por Tiago, que passa por uma crise no noivado com Letícia por seus constantes ataques de ciúmes. Disposto a viver outro amor, Tiago começa a namorar Isabela, sem revelar que está noivo, mas quando um encontro dos dois termina em um atentado, ele acredita que Isabela morreu. Porém ela retorna à cidade sob a identidade de Marina e fará vingança a ele, por descobrir que ele a enganou. Elenco: Cláudia Abreu, Heloísa Martins, Elo. Reinaldo Gianecchini, Pedro Guedes Leitão. Vera Holtz, Magnólia Costa Leitão, Mag, Barra Maria Noronha. José Maier, Sebastião Bezerra, Tião. Alice Wegman, Isabela Dias Barra Marina Ramos de Almeida. Humberto Carrão, Tiago Leitão. Isabela Santoni, Letícia Bezerra Leitão Martins. Tiago Lacerda, Ciro Noronha. Camila Morgado, Vitória Costa Leitão. Grazi Massafera, Luciane Cardoso Leitão. Bianca Miller, Ana Luísa Leitão, Analu. Emanuele Araújo, Yara Garcia de Oliveira. Ricardo Tosi, Augusto Tavares. Regina Braga, Silvia Noronha. Tuca Andrada, Misael de Oliveira. Heloísa Perissemileide Chaves da Rocha. Claudia Raia Salete Meloni. Daniel Rocha, Gustavo Ribeiro. Heloísa Jorge Laura Correia. Otávio Augusto, Senador César Venturini. Pierre Baitelli, Antônio Ferrari Maciel. Danilo Grangueia, Hércules Costa Leitão. Maria Flor Flávia Meloni Teixeira Bezerra. Marcela Rica Jéssica Meloni. Armando Babaioff, Bruno Pessoa. Bruna Amo Camila Costa Leitão. Titina Medeiros Ruth Raquel Chaves da Rocha. Érico Braz Jader Azevedo. João Campos Hélio Bataglia. André Luiz Frambach Misael de Oliveira Júnior, Juninho. Ariane Botelho, Aline Garcia de Oliveira Barra Natasha. Paulo Lessa, Marcos dos Santos, Marcão. Mateus Fagundes, Eduardo Martins Bezerra, Edu. Bela Piero Xanaia. Marcelo Várzea, Delegado Celso. Mila Moreira, Geoconda Moreto Ferrari, Gigi. Ana Rosa Zuleika Pessoa, Zuza. Tato Gabus Mendes Olavo Maciel. Rafael Ganengledson Chaves Rocha. Gabriel Chadan Robinson Chaves Rocha. Arlindo Lopes Sansão. Priscila Camargo Sueli Ribeiro. Hugo Rezende Jailson, Fininho. Gil Coelho Wesley. Bia Mantes Leila de Oliveira. Jorge Lucas Ramiro dos Santos, Miro. Maurício Machado Arlindo Nassib. Carmen Frenzel Santa de Jesus. Gustavo Merig Rodney. Carolina Lopes Keila. Rafael Lozano David. César Melo Padre Paulo. Amanda Miraci Vanessa. Marco Marcondes Haroldo Clemente, Valdir. Marjorie Bernardes Rita Garcia de Oliveira, Retinha. Maria Clara Mourão Stella Leitão Correia da Silva, Stelinha. Produção. A princípio Sagrada Família seria o título definitivo, sendo registrado pela emissora, junto com Minha Sagrada Família, mas para não transmitir a ideia de que seria uma trama religiosa, a decisão foi descartada. Circulou então que A Mais Forte ou Lobo do Amor poderiam ser o novo título provisório. Entretanto, os títulos cogitados não foram bem aceitos e A Lei do Amor foi designado. A novela teve seu título definitivo anunciado em abril de 2016.
As cenas da primeira fase foram rodadas em Piraí, enquanto que para os dias atuais, foram utilizados como locações Paraty, Parque Madureira no Rio de Janeiro, a Praça Carlos Gomes, Estação Cultura e Aeroporto de Viracopos em Campinas, Parque do Ibirapuera, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Estação da Luz e Metrô da Sé em São Paulo. Cogitou-se Jorge Fernando, Denis Carvalho e Rogério Gomes para a direção da trama, que ao fim coube a Denise Saraceni. Saraceni convidou Fabrício Mamberti para a direção geral, porém este foi remanejado para a série A Cara do Pai, sendo substituído por Natália Grimberg. Os nomes dos personagens de Otávio Augusto e Titina Medeiros são referências a Dom Lázaro Venturini, Lima Duarte, de Meu Bem, Meu Mal e as gêmeas Ruth e Raquel, Glória Pires, de Mulheres de Areia. Há várias referências a antigas novelas da Globo em A Lei do Amor. Por exemplo, segundo Cândida, Denise Fraga, o nome de sua filha Elo, era uma homenagem à personagem de mesmo nome interpretada por Dina Sfat na novela Assim na Terra como no Céu. Domingos Mantegni interpretaria o antagonista Tião, mas com seu remanejamento para Velho Chico, o personagem ficou para José Maier. Além disso, Velho Chico foi a última telenovela do ator, que faleceu em 15 de setembro de 2016 por afogamento no Rio São Francisco, faltando apenas 2 semanas para o fim da trama. Giulia Gunn seria a intérprete de Susana, mas após ajustes na idade da personagem, Gabriela Duarte e Regina Duarte ficaram com o papel. Antes de Tiago Lacerda ser escolhido para interpretar o fútil Ciro, Gabriel Braga Nunes e Paulo Vilhena fizeram testes para o personagem, mas acabaram não passando. Maurício Destri assumiu o papel de Ciro na primeira fase, após Caio Padoan ser remanejado para Rock Story. Daniel Rocha havia sido escalado para interpretar Augusto na primeira fase da trama, mas o ator foi remanejado inicialmente para A Força do Querer, sendo substituído por Hugo Bonimer. Porém, Daniel voltou ao elenco para assumir o papel de Gustavo, deixado por Renato Góes, que foi deslocado para protagonizar Os Dias Eram Assim. A personagem Carmen, primeira esposa de Hércules, Danilo Grangueia, e interpretada por Bianca Salgueiro nos capítulos iniciais da primeira fase, reapareceria na segunda fase sendo interpretada por Maiana Neiva. No entanto, para aumentar os crimes da vilã Magnólia, Vera Holtz, a personagem permaneceu desaparecida, e posteriormente, descobriu-se que ela havia sido assassinada pela vilã. Eduardo Sterblit foi cogitado para interpretar o enfermeiro Jader, mas foi remanejado para o júri do programa Amor e Sexo, sendo substituído por Érico Brás. A Lei do Amor marca o último trabalho na televisão de José Maier, intérprete do antagonista Tião Bezerra, quando foi acusado de assédio sexual pela figurinista Sutonani, caso que ganhou repercussão no país e o ator foi demitido da emissora. A trama também marca os últimos trabalhos de Bianca Salgueiro e Mila Moreira, sendo que a primeira abandonou a carreira artística para se dedicar à formação de engenharia mecânica, enquanto a segunda faleceu em dezembro de 2021 devido a uma parada cardíaca. A Lei do Amor alcançou uma média de 30,6 pontos em seu primeiro capítulo, sendo considerada a pior estreia de uma novela da Globo em audiência até então. Cada ponto do Ibope equivale a 69 mil domicílios na Grande São Paulo. A sua antecessora, Velho Chico, marcou 35,4 pontos em sua estreia. O segundo capítulo obteve 29 pontos, seguindo em baixa.
No dia 29 de novembro, após baixos índices, a trama teve sua primeira reação e marcou 29,9 pontos no Ibope, sendo a maior audiência desde a estreia. Até o capítulo 30, a novela chegou a ficar quase 10 pontos abaixo da meta estipulada. O folhetim até o capítulo estava obtendo 25,9 de média geral, com 30 capítulos já exibidos. Já Babilônia, fracasso retumbante do horário, tinha 24,96 pontos. A regra do jogo estava um pouco pior, com 24,83, e Velho Chico com 28,93. Na véspera do Natal, A Lei do Amor atingiu sua menor audiência. Segundo os dados divulgados pelo Ibope, a novela marcou 15,3 de média em São Paulo, metade da audiência de sua estreia. Em um dos capítulos mais aguardados da trama, quando a vilã Magnólia finalmente é desmascarada, a novela igualou seu maior desempenho pela sexta vez, atingindo 30,1 pontos no Ibope. Seu primeiro recorde aconteceu no dia 26 de janeiro de 2017, quando atingiu 31,4 pontos no Ibope. Até meados de fevereiro de 2017, A Lei do Amor obteve média de 26 pontos de audiência, uma grande recuperação do mesmo número visto em dezembro de 2016. No mesmo período, sua antecessora Velho Chico obteve 28 pontos. No Rio de Janeiro, a média mensal de janeiro foi de 29 pontos de audiência. Em seu penúltimo capítulo, A Lei do Amor bateu recorde, marcando 36 pontos de média, 38 de pico e 50% de share. Em seu último capítulo, registrou 37,6 pontos de média na Grande São Paulo, superando as audiências de Velho Chico e Babilônia. Porém, terminou com a segunda pior média geral do horário até aquele momento, com 27,2 pontos, título esse que foi superado por outras tramas, anos mais tarde. A Lei do Amor estava prevista para substituir a regra do jogo, com estreia para março de 2016. No entanto, em setembro de 2015, a telenovela foi adiada para o segundo semestre do ano seguinte devido à sua forte trama política, que poderia afastar o público num momento onde novelas muito realistas eram rejeitadas pelo público e estavam com baixos índices de audiência, como Babilônia e A Regra do Jogo, sendo que a primeira chegou a fazer a Globo a perder a liderança em diversas capitais por causa do sucesso de Os 10 Mandamentos, telenovela da Record TV, exibida no mesmo horário. Em nota, o diretor de dramaturgia diária da Globo informou que o adiamento se dava pelo fato da novela coincidir com as eleições municipais no Brasil em 2016, afirmando que a obra de Maria Adelaide Amaral é muito boa e traz uma trama política que poderia ficar prejudicada. Glória Pérez e a dupla Duca Rachid e Thelma Guedes chegaram a enviar suas sinopses, mas a substituta de A Regra do Jogo acabou sendo a trama mais cotada até então, Velho Chico, de Benedito Rui Barbosa, cuja sinopse estava aprovada e alguns capítulos já estavam escritos, ficando reservado para a sequência A Lei do Amor na disputa pelo horário com as demais. A Lei do Amor estreou em Portugal, através da SIC, em 14 de novembro de 2016, substituindo Liberdade, e sendo substituída por A Força do Querer. A Lei do Amor estreou no Uruguai, através da Teledoce, com o título Sombras del Ayer, Sombras de Ontem, em tradução literal, em 13 de maio de 2019, substituindo a telenovela turca Elif no horário das 18 horas, que foi transferida para as 17 horas, com o fim da reprise da telenovela brasileira Avenida Brasil.